Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teorias, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre FOMO, ou o medo de estar perdendo alguma coisa, né? O que é isso? Do que nós estamos falando? Quando você pega essa sigla em inglês, ela significa Fear of Missing Out, que é essa ideia do medo que a gente começa a ter, ou de uma ansiedade que começa a acontecer, sempre nessa perspectiva de que eu vou perder alguma coisa, ou eu estou perdendo alguma coisa que está acontecendo. De fato, não é só uma necessidade de você imaginar que você gostaria de estar naquele lugar e você não tá. Então, você vê lá seus amigos viajando, se divertindo no final de semana e você acompanhando os stories na sua casa, sei lá, cuidando do seu cachorro doente. É mais do que poxa, eu não vou participar. A gente está falando de uma angústia que começa a ser vivenciada porque está acontecendo alguma coisa importante e você não foi incluído nela. Existem experiências melhores do que as experiências que você está vivendo. Existem provavelmente pessoas melhores para você se relacionar do que as pessoas que você está se relacionando. O que está acontecendo? Nós estamos ficando angustiados porque nós estamos ficando fora da vida. Parece que as pessoas estão vivendo e a gente não está vivendo. Quando esses sinais aparecem, essa angústia aparece, a gente começa a falar então do tal do FOMO, ou o medo de estar perdendo alguma coisa ou algo que está acontecendo. Como que isso aparece na nossa vida, né? Como que isso entra no nosso cotidiano? Abre as redes sociais, sente que sua vida está sem graça. Às vezes você estava até feliz com a sua vida. Aí você abre a rede social, começa a ver algumas coisas e começa a pensar, nossa, minha vida é tão sem graça. Você vê lá os seus amigos viajando, você sente os seus amigos saindo, tendo determinadas experiências e você acha que você devia estar fazendo aquilo. Poxa, mas por que eu não aceitei para esse show? Agora tá todo mundo se divertindo lá, menos eu. Você fica nesse acompanhamento e nessa sensação de que você deveria estar sempre fazendo algo, alguma coisa que você não está fazendo, mas tem alguém fazendo aquilo. Uma outra característica que começa a aparecer é a dificuldade de descansar. A gente está num momento que, se a gente começa a descansar, a gente deveria estar produzindo. Eu deveria estar fazendo alguma coisa. Porque, olha só, a gente está produzindo, quando a gente para de produzir, que a gente vai ter lazer. Hoje, em grande maioria, o nosso lazer é nas redes sociais. Então, a gente entra para ver o que está acontecendo. Estamos gastando horas com os nossos celulares sem nos darmos muito conta disso. E quando a gente para descansar ou para fazer nada, parece errado, porque você está descansando, mas o fulano de tal está fazendo tal coisa. E o Beltrano está lendo aquele livro lá que ele já te indicou e você não leu. As pessoas estão vivendo coisas e fazendo coisas, e a sensação que você tem é que você está fora, é que você não está vivendo aquilo. E parar para não produzir alguma coisa começa a dar uma sensação de mal-estar também. Por quê? Porque se eu paro para descansar ou para não fazer nada, eu com certeza vou estar perdendo alguma coisa que está acontecendo. Ok? Um outro sinal que aparece quando a gente fala de FOMO é da ansiedade. Então, existem pessoas hoje que se sentem extremamente ansiosas quando elas não conseguem responder mensagens, não consegue acompanhar as trends do que está acontecendo no momento. Ela precisa participar o tempo todo de tudo. E se ela não estiver participando o tempo todo de tudo, ela está numa ansiedade do deveria estar fazendo e eu não estou. E eu acho que uma das coisas que é a pior coisa que eu vejo, principalmente quando a gente olha para esse fenômeno em pessoas um pouco mais velhas, é a sensação de que todo mundo existe uma escolha melhor do que a escolha que você fez. De que as pessoas estão vivendo vidas melhores do que a vida que você está vivendo. E aí a gente começa a viver numa sensação de uma angústia, de uma insatisfação constante. Por quê? Porque tem muitas vidas que estão sendo vividas menos a minha, né? A minha não está sendo vivida do jeito certo,
eu devia ter feito tal coisa, eu deveria fazer não sei o quê, eu deveria ter ido para a festa tal, e a gente tá, de novo, não deveria, poderia e seria, e a gente tá entrando numa ansiedade, porque a gente não pode perder absolutamente nada do que está acontecendo, e a gente tem medo disso. Essa é a parte mais assustadora quando a gente pensa nesse fenômeno. Nós estamos tendo ansiedade porque a gente precisa estar conectado o tempo todo. Você quer ver um adolescente hoje, ou alguns adultos terem crise de abstinência, você desliga o Wi-Fi e manda ele desligar a internet do celular dele. Você vira para uma pessoa e fala que você vai para um lugar sem internet, a pessoa provavelmente vai te chamar de maluco, ou, dependendo da idade, dependente do grau de vício, ela se recusa a ir terminantemente. Nós estamos extremamente conectados. Nós somos muitos usuários, então tem um mundo que acontece aqui dentro. Só que o que está por trás do medo? Né? A gente está falando, então, de um medo de estar perdendo alguma coisa. Ok. O que está por trás do meu medo? Então, se eu tenho medo disso estar acontecendo, eu estou ficando para trás na minha vida, eu preciso alcançar, o que esse medo esconde, né? Por que eu fico nesse medo o tempo todo? E a primeira coisa que você deve imaginar é que o nosso medo de estar perdendo alguma coisa começa numa moradia que é a moradia da nossa comparação social. Nós estamos nos comparando o tempo todo. Olha só, gente, eu falo isso, né? Por que há 40 anos atrás algumas coisas eram mais fáceis na vida, considerando questões de saúde mental? Um desses motivos é que você não tinha celular. Então, uma série de patologias e de problemas comportamentais que a gente começa a ver pelo uso do celular, antes do celular você não tinha esse problema. Então, sei lá, se você cresceu na década de 80 para trás, quando alguém precisava te comparar, você seria comparado com seus irmãos. Ah, seu irmão é muito mais estudioso que você. Ah, sua irmã é muito mais quieta que você. Você seria comparado com seus primos. Ah, seu primo já casou e você tá solteiro. Ah, o seu primo passou em 3 vestibulares e você ainda não passou. As comparações, elas sempre existiram, né? A gente tem esse grau de comparação social que começa muitas vezes dentro da nossa casa. Os nossos pais, às vezes, são os primeiros que fazem isso. Só que o mundo conectado, ele mudou a comparação social. Porque agora eu não tenho 6 pessoas, 10 pessoas que eu estou sendo comparada na minha família ou nos amigos dos filhos os filhos dos amigos dos meus pais, por exemplo. Não, a comparação agora se tornou gigantesca. Só para vocês terem noção, hoje eu fui atrás desse dado. No Brasil, nós temos 141 milhões de usuários no Instagram. A gente está falando talvez de 60%, 70% da população brasileira hoje tem uma conta dentro do Instagram. Se a gente olha para o mundo, o Instagram hoje ele tem 2,4 bilhões de usuários no mundo inteiro. Quando a gente olha para o TikTok, que é uma rede também muito consumida aqui no Brasil, nós temos 119 milhões de brasileiros dentro do TikTok e nós temos 1,8 bilhões de pessoas dentro do TikTok, no mundo inteiro. Se a nossa comparação era meus irmãos, meus primos e uns amigos próximos, agora você entra no Instagram, vou tirar o dado mundo, tá? Deixar só o dado Brasil. Você vai ser comparado com pelo menos 141 milhões de pessoas, né? A gente está sendo comparado com todas as notícias que saem das pessoas que fazem vestibular, a gente está sendo comparado com as pessoas da nossa profissão, a gente está sendo comparado com gente que nem da nossa profissão é. A comparação social, ela tá gigantesca hoje. E sabe o que é o pior? Porque o nosso medo tá por trás de eu ser comparado e eu me sinto mal porque eu tô sempre ficando para trás, é que a comparação ela é tão injusta, mas tão injusta, porque você tá, na teoria, você compara a sua realidade com a realidade do outro. Essa é a sua teoria. Então, você que entra no seu Instagram, entra lá no TikTok, vai atualizar seu feed, vai ver os stories, o que postou, o que não foi, porque né, você tem que estar por dentro, então você tá lá o tempo todo com o seu celular na mão. Quando você tá fazendo isso, você pensa, poxa, fulano tá viajando, eu não tô. Olha essa foto aqui de casal. Nossa, eles estão em plena lua de mel aqui e eu quebrando o pau aqui com a minha esposa. Ah, olha esse cachorro aqui. Ah, esse cachorro, ele é tão mais comportado como se meu cachorro fosse desse jeito. Na teoria, para você que tá aqui atrás da tela e você olha,
você está comparando a sua realidade com a realidade do outro. Mas isso não é uma verdade. Porque você compara a sua realidade, o seu bastidor que ninguém está vendo, com a vitrine do outro. Na hora que eu vejo uma foto bonita, e, né, tem pessoas que ainda não acham que as pessoas mentem nas redes sociais. E você vê, a gente tem muito isso, por exemplo, em caso de feminicídio. Você fala, mas como assim matou? Você pega o Instagram da pessoa, foto, viajando, declarações de amor. Às vezes eu vejo umas declarações de amor nas redes sociais e eu penso, nossa, se as pessoas soubessem como que esse casal tá. Porque olha só, a gente tá numa comparação que vai sempre nos desfavorecer, porque o nosso leque de comparação se tornou infinito. Hoje uma pessoa me falou isso. Ah, eu não sei se eu tô sendo uma boa mãe, porque eu tava vendo uma criança da idade do meu filho que fala 3 línguas. Falei, sério mesmo? É, fala isso, fala isso, fala isso. Aí contou e tal, não sei o quê. Falei, então, mas você tem que comparar ela, se ela tá na curva de desenvolvimento normal, tem mais milhões de crianças que são iguais a ela. A gente pega uma coisa que é a exceção da exceção e a gente se compara e a gente se sente frustrado e fracassado porque a gente deveria ser daquele jeito. A nossa busca, muitas vezes, esse medo de que eu preciso estar por dentro de tudo e saber de tudo, passa pela nossa necessidade o tempo todo de estarmos nesse processo de comparação. Claro que isso vai fazer mal para a sua saúde mental. Eu costumo dizer isso, né? No mundo com 8 bilhões de pessoas, é claro que vão ter muitas pessoas que vão ser melhores que você em muitas coisas. E o problema da comparação é que quando ela acontece, a gente se compara só com o que nos falta. Então eu olho para o outro dentro daquilo que eu não tenho e eu olho para aquele que tem e eu penso, poxa, mas por que eu não tô lá? E eu fico nessa rede de comparações aqui. Existe uma outra coisa, tanto que o FOMO, né, é uma coisa que a gente vai ver muito mais caracterizado adolescentes e jovens, né, não que os adultos não estejam passando por isso, mas fica muito marcado ali no início, né, essa necessidade das redes, não consegue ficar sem, tá o tempo todo avaliando, atualizando infinitamente, né, os feeds e tal, porque isso passa pela nossa necessidade de pertencimento. Hoje, se você está fora das redes sociais, você está quase um indigente sem endereço. É muito difícil hoje uma empresa que não esteja dentro das redes sociais, os médicos, os autônomos, os psicólogos, olha só, todos inseridos nesse lugar. E parte do nosso desejo de estar aqui, de estar na trend, de estar sabendo o que está acontecendo, é porque a gente quer vínculo. Isso é vínculo, pertencimento é vínculo. Esse final de semana, minha esposa estava me mostrando umas trends no TikTok e ela foi me mostrar a trend do Será. Ela me mostrou a trend e eu fiquei vendo uns vídeos e terminei de ver o vídeo e eu pensei, gente, que coisa ridícula. Eu falei, por que as pessoas fazem isso? Né? Eu, particularmente, não sou muito das trends, o que normalmente eu sou cobrada, ok? Não vou entrar nesse aqui, mas normalmente nas redes sociais, se você não tá nas trends, você começa a ser cobrado por ali. Por quê? Por que eu tenho que fazer o que todo mundo tá fazendo dentro das redes sociais? Porque eu quero pertencer. A nossa necessidade enquanto seres humanos é de vínculo, é de pertencimento, a gente quer fazer parte. A gente se sente mal quando tá rolando uma trend, tá todo mundo fazendo dancinha e tá todo mundo gravando vídeo do Será e eu tô fora, eu tô perdendo. A gente entra nessa angústia que é provocada por nós. Se eu preciso fazer parte, se eu preciso pertencer, isso é uma necessidade minha, humana, eu não estar dentro, eu não estar fazendo o que todo mundo está fazendo, significa então que eu estou ficando fora. O que acontece se eu estou ficando fora de um grupo social que para mim ele é importante? Você vai vivenciar uma dor emocional que vai ser muito real, que é a dor da rejeição. Você está rejeitado naquele grupo. Todo mundo está fazendo uma coisa que você não está fazendo. Não, você precisa fazer também. Só que as redes sociais, ela tem uma característica que é muito veloz, tudo é muito rápido, né? Rápido, fugaz, passa, vem rápido e vai embora rápido. Hoje eu estava lembrando disso. Bebê Reborn, quem lembra do Bebê Reborn? Meu Deus, foi um escarcéu.
Passou, foi só mais uma onda, como o morango lá, do amor. Uma onda, vem e passa. Só que na nossa necessidade de não perder nada, nós estamos sempre no efeito manada. Todo mundo começa a fazer, eu começo a fazer também. Tá, e se você não fizer? Bom, se eu não fizer, eu começo a lidar com uma emoção que é muito desagradável, que ninguém gosta de lidar, de uma sensação de rejeição. Então, eu preciso evitar isso aqui. Existe uma outra coisa que está por trás da fome, que está por trás do nosso medo, e que isso é um grande, grande problema que a gente está vivendo hoje, tá? As redes sociais trouxeram para nós um excesso de possibilidades. O que é possível? Tudo. Nesse momento, parece que tudo é possível e tudo está disponível. Disponível. Eu lembro, sei lá, uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, a minha sobrinha virou para mim, minha sobrinha mais velha estava querendo ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. A caçula virou e falou assim, você devia abrir um canal no YouTube. E no dia eu ri, mal sabia eu o que seria o YouTube 15 anos depois, quase, né, 15 anos depois. O que o YouTube abriu pra gente? O que as redes sociais nos mostram? O que o TikTok nos mostra? Que tudo é possível. E é possível? Nossa, tudo é possível. Mas qual a probabilidade daquilo acontecer? O excesso de possibilidades colocou na nossa mente uma questão que é muito difícil. Nós temos escolhas infinitas, né? Ou a necessidade de eu não estar perdendo nada e as escolhas são muitas, isso aumenta a minha dúvida, isso aumenta a minha insegurança, porque as escolhas são infinitas. E os relacionamentos? Eles também são infinitos. Uai, eu tô com essa pessoa aqui, mas eu tô vendo lá o feed da outra, eu tô lá curtindo o vídeo do cara, eu tô, né, vai que esse negócio dá errado. Por quê? Nossa, mas tem tanta gente, eu vejo tanta gente aqui, é infinito. E as experiências, o que é possível de ser vivido? Infinito também. Imagina, o que você pode viver? Qualquer coisa, de comer barata, subir no vulcão, fazer uma expedição no vulcão, tudo se tornou possível. Quantos caminhos tem para eu percorrer? Quantos você quiser. O que você pode ser? Nossa, mas o leque de opções ele é tão grande, mas ele é tão variado, que a gente começou a ficar paralisados. É tanta opção para fazer e a gente às vezes não entende isso, que quanto mais opções existe, mais difícil é sustentar uma escolha, sem fantasiar que a outra seria melhor. Olha, tem um filme que eu vi esses dias que eu recomendo, chama Senhor Ninguém. Mr. Nobody é o nome do filme. E é uma ficção científica, e esse cara, ele é o último cara que vai morrer na Terra, então os humanos descobriram como ser imortais, imagina se esse dia chega, e ele vai morrer, ele vai ser a última pessoa que vai morrer, e eles estão tentando investigar quem é a vida dele, e nisso ele vai lembrando da vida dele, mas à medida que ele vai lembrando de diferentes possíveis vidas que ele poderia ter tido. E nessas muitas vidas ele vai viver 3 amores, né? Um amor que vira uma relação doentia, um outro que vira uma relação fria, uma outra linha do tempo, ele perde uma pessoa e ele vive uma vida de luto, e um outro amor, que é uma quarta opção de vida, que é uma pessoa que ele amou muito, 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 mas o distanciamento fez a coisa não acontecer. E na mente dele, na fantasia dele, aquele ali teria sido o relacionamento de verdade. Olha só, muitas vezes o melhor relacionamento que você vai ter é aquele que nunca existiu. O melhor casamento é aquele que nunca existiu. Sabe por quê? Porque nesse momento, essa relação, esse emprego, ele habita somente no mundo da sua fantasia. E no mundo da nossa fantasia, as coisas são muito boas. No mundo da nossa fantasia, se eu tivesse escolhido B e não A no dia 7/4/97, a minha vida estaria em um lugar diferente. Quando a gente vem para o real, que eu tenho que fazer uma escolha, que eu tenho que escolher uma pessoa para eu me relacionar, que eu tenho que escolher uma carreira para eu trilhar, que eu tenho que escolher se eu vou ter filho ou se eu não vou ter filho, e eu começo a fazer essas escolhas, e eu começo a lidar com a realidade das escolhas, mas e aquela outra pessoa?
E se eu morasse naquele outro bairro? Mas e se eu tivesse dinheiro para fazer tal coisa? Na nossa fantasia, que na nossa mente tudo é muito maravilhoso, menos a realidade que nós estamos inseridos, isso virou uma angústia sem fim. Eu fico o tempo todo acompanhando na ansiedade do que está acontecendo, porque eu não posso perder nada, porque está sendo difícil lidar que no mundo de infinitas escolhas e possibilidades, para você construir a sua vida, você vai ter que fazer uma escolha e abrir mão de todas as outras. A gente começa a ficar num lugar que a gente não quer vivenciar isso. E a questão que muitas vezes a gente não percebe que isso tem um custo emocional. A gente começa a pagar um preço. Pelo quê? Pela nossa ansiedade de não perder nada. Pela nossa ansiedade de querer tudo. Pelo nosso desejo de ter uma vida completa, perfeita e viver tudo. De vez em quando alguém fala, quando que vai chegar a hora que tudo dá certo? Às vezes eu brinco, eu falo, eu não sei, porque eu não cheguei nessa hora ainda. Quem descobrir primeiro conta, né? Se você descobrir primeiro, eu descobrir primeiro, a gente conta aqui como que é chegar na vida perfeita, porque até agora eu não consegui chegar nela. Tem um custo emocional a nossa ansiedade das redes, a gente não conseguir ficar por fora de nada. Por quê? Você perde presença. A gente perde presença. Se já estava brigando com a minha esposa, que ela estava muito no celular, eu comecei a brigar com ela. Por causa disso, comprei um Lego pra gente brincar e a gente foi montar o Lego. Quando eu espalhei as peças do Lego na mesa, ela pegou o celular. Eu falei, não precisa de celular, é só na mão mesmo que a gente vai fazer isso aqui. A gente perde a nossa presença nas coisas que nós estamos fazendo, porque antes de fazer você quer tirar uma foto para você postar. A gente está saindo com os nossos amigos no celular, vendo a vida dos amigos que não estão naquele lugar. A gente está viajando, ao invés de curtir o lugar que a gente está tirando foto ou comparando a nossa viagem com outro que está viajando para não sei aonde, que é diferente de onde eu vou. O custo emocional é que isso nos tira do presente. A gente está tendo dificuldade de estar nas nossas vidas. Você não aproveita as suas escolhas. Você está lá comendo seu hambúrguer, pensando que a hamburgueria tal deveria ter sido melhor. Você está lá no seu trabalho, imaginando que se você tivesse escolhido a outra carreira, sua carreira estaria muito melhor. Porque olha esse influencer aqui agora ganhando rios de dinheiro e você precisando batalhar para fechar as contas do mês na sua casa. Isso é um custo que a gente começa a viver. Um dos piores para mim, que eu acho que fala muito do que é a FOMO, o que é essa necessidade de não perder nada, é que a gente nunca está satisfeito. Se tem sempre algo a ser perdido, eu não consigo estar grato com a minha vida. Eu não consigo estar satisfeita com o que eu tenho. Nós passamos a confundir necessidade com desejo. Eu vou fazer aniversário semana que vem, tá chegando. E minha esposa começou a me perguntar, você quer ganhar um quê de presente? Só que ela não me perguntou só isso, ela me perguntou, o que você está precisando? Eu pensei, precisando? Ela falou, Falei, acho que nada. Ela falou, você tá brincando, né? Você não tá precisando de nada? Eu pensei, parei, falei, não, tô não. Ela falou, você não quer nada? Falei, não, agora você me perguntou uma outra coisa. Se a gente confunde precisar com desejar, com querer, a gente vive uma vida completamente insatisfeitos, porque a gente está sempre querendo alguma coisa. Você troca de carro, daqui a 6 meses está querendo outro. Você vai numa viagem, agora você quer trocar de carro. Você come de manhã, no final do dia você vai querer comer de novo. Os nossos desejos, eles são insaciáveis, insaciáveis. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque se a minha vida está só num desejo insaciável, eu estou só na falta. Eu estou só buscando uma coisa para eu me sentir completa. E a gente nunca está satisfeito, porque a gente precisa conseguir olhar para a nossa vida e estar contente com as coisas que nós temos. A gente está com dificuldade de fazer isso. Entra-se numa lógica, que eu acho que isso também é um outro grande problema, da urgência constante. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para amanhã, tudo tem que responder imediatamente. A gente não pode mudar X, Y, Z. A gente entra numa urgência da vida
E a gente está querendo equiparar a nossa vida com a velocidade da internet. Imagina, a gente vai fracassar muito quando a gente está fazendo isso. Isso começa a ser um custo emocional. Hoje, o Brasil é um dos países mais ansiosos que existe. Nós lideramos os rankings. Se eu não me engano, é quase 9%. A gente está falando aí em torno de 20 milhões de brasileiros, presta atenção, que tem transtorno diagnosticado de ansiedade. A gente está no grau de ansiedade porque a gente entrou numa vida urgente. Meu pai brigava muito com tudo do meu irmão era urgente. Meu pai falava, quando tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo é importante, nada é importante. Você precisa saber diferenciar o que é urgente. Qual que é a mensagem que você tem que responder hoje e qual que é a mensagem que você pode responder daqui a 2 dias. Né? O que você precisa atender hoje na sua vida, ou o que você pode deixar para o mês que vem. A busca de não perder nada o tempo todo nos leva para uma urgência constante. E aí, que eu acho que está a vida de muita gente hoje, a gente começa a consumir experiências e não a viver experiências. Então, eu sou muito ruim em rede social, apesar de eu estar aqui, né? Tô trabalhando, fazendo live, podcast e tal. Mas eu ainda tenho dilemas dentro das redes sociais. E um dos dilemas que vira e mexe me atravessa é o quanto que eu exponho ou não a minha vida nesse lugar. Só que é um grande problema, e aí eu tenho... Vocês podem reparar que eu quase não posso nada de comida aqui, por exemplo, né? Que eu não coma, tá? Eu como e adoro comer. E eu acho que eu gosto tanto de comer que sempre que eu vou comer, que eu tô com fome, que eu saio para um restaurante, sei lá, e que a coisa chega, eu quero tanto comer aquilo ali que eu nem lembro de tirar foto. Normalmente eu lembro, tô na metade do prato. Talvez eu possa começar a tirar foto do prato vazio. Talvez meu cérebro aceite mais isso. Porque a gente está tão preocupado com a foto, com stories, de estar mostrando que a gente está vivendo aquela experiência, que eu estou pulando de paraquedas, ou que eu estou fazendo uma coisa muito incrível, muito demais, que a gente está tão preocupado em mostrar que a gente não está vivendo ela, a gente está vivendo ela para postar. A gente está consumindo a experiência como ela fosse uma coisa. Então você termina de consumir, você joga fora e você tem uma necessidade imediata de ir para outra. A gente precisa viver as experiências. A gente precisa habitar naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Você está comendo? Coma a sua comida. Você está caminhando com o seu cachorro? Caminhe com o seu cachorro. Por trás, né, o custo emocional que isso tem nos gerado tá tirando. Olha, quem tenta viver tudo o tempo todo, muitas vezes não consegue viver nada por inteiro. Se você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vai ser um monte de coisa mal feita. Isso vale para a nossa vida também. Se eu estou querendo viver a minha vida e eu tenho que viver tudo o tempo todo, eu provavelmente não estou vivendo nada, porque quando eu estou no A, eu já estou pensando no B, e quando eu chego no P, eu quero chegar no C, e quando eu chego no C, eu já estou pensando lá no H, E a gente fica nessa constância rápida de uma vida que agora a gente parou de viver e a gente começou a consumir a minha vida e a vida do outro. Como que a gente lida com isso? Né? Eu falei que isso fica muito marcado ali entre os jovens, geração Z, quase unanimemente, talvez quase 100% deles que você pergunta você sente FOMO? Você tem medo de estar perdendo alguma coisa? A resposta vai ser sim, eles têm medo de estar perdendo alguma coisa. Só que isso não é um fenômeno que está ligado só a eles, porque isso está ligado ao fenômeno do nosso uso das redes sociais. Nós trabalhamos com o celular, nós nos comunicamos com o celular, nós nos conectamos às pessoas com o nosso celular, nós entramos nesse lugar para nos divertir. E nesse universo, imagina, só no Brasil, de 141 milhões de pessoas inseridas, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, existem muitas pessoas, e talvez possa ser o seu caso, que está acordando, ligando o celular, a última coisa que você vê antes de dormir é a sua tela, e a primeira coisa que você vê quando você acorda é a sua tela. Quando você entra no ciclo, dorme com tela, acorda com tela,
você provavelmente está num ciclo quase infinito, né? Talvez a pergunta que eu devesse te fazer é: o que que você faz sem a tela? Né? Qual que é o lugar que você vai na sua casa que você não leva o seu celular? Qual que é o lugar que você sai na rua e você não leva o seu celular? Normalmente, quando eu falo isso para alguns pacientes, eles falam: não sei o que é porque eu tenho filho. E aí, quando você tem filho, você não pode ficar sem celular. Mas há 40 anos atrás, as pessoas tinham filho e não tinham celular. A ideia da emergência e da urgência, de que nós estamos disponíveis e que a gente tem que ser acionado a qualquer momento, a gente se colocou na nossa vida como se nós fôssemos plantonistas de emergência e urgência. Nós não somos. Num caso grave com seu filho, a pessoa que estiver socorrendo tem que ligar para o bombeiro, tem que ligar para a polícia, tem que ligar para o SAMU. Se você não é um profissional da urgência e da emergência, se você está vivendo a sua vida assim, você está vivendo a sua vida numa ansiedade, achando que você é uma pessoa indisponível, que pode resolver tudo a qualquer momento. A ansiedade deve estar te consumindo. Como que nós lidamos com ela, né? Como que a gente lida com essa necessidade que se tornou de que a gente não pode perder nada? E a primeira coisa, né? Quero caminhar para o final aí falando sobre isso. A primeira coisa, eu repito muito isso aqui, se você me escuta repetindo isso aqui o tempo todo, mas porque é o começo. Você precisa começar reconhecendo o problema. Você precisa começar nomeando o que você está sentindo. De maneira geral, são poucas as pessoas hoje que não têm problemas no uso das redes sociais. Nós estamos viciados, a gente tem uma população hoje viciada em jogos online. Nós temos pessoas viciadas nas redes sociais em muitos níveis aqui, viciadas em jogos, viciadas dentro do TikTok, gastam 3, 4, 5 horas por dia dentro dessas redes sociais. Então, isso é uma questão. Você começa reconhecendo que você tem ela. Você começa reconhecendo que você não tem conseguido estar longe do seu celular sem entrar em algum grau de abstinência, né? Para muitas pessoas, o celular se tornou quase como uma extensão do próprio corpo. Não existe eu estar num lugar que o meu celular não está comigo. Você provavelmente está começando a ter um problema com os seus usos de telefone e redes sociais. Ok? Pergunte. Reconheça, eu estou com esse problema, essa aqui se tornou uma questão, eu vivo numa ansiedade porque eu não posso estar perdendo nada. Ok. Precisa nomear isso e precisa, principalmente nesse momento, se perguntar quando vier a ansiedade, que você percebe a ansiedade do caramba, fulano tá fazendo tal coisa e eu não tô, você precisa trazer para o real. Teve uma época que eu corria, e é uma das coisas que eu mais gostei de fazer em termos de atividade física, com certeza. Não posso fazer, tenho uma lesão no meu tornozelo que me impede de fazer a corrida tradicional, o máximo que eu faço é elíptico, porque eu não posso impacto. De vez em quando eu me pego nisso, olhando para pessoas correndo e falando, queria estar correndo. Mentira, não aguento 5 minutos aquilo ali. Eu quero fazer porque todo mundo está fazendo e porque em algum momento da minha vida eu fiz aquilo e foi super divertido, mas como seria na realidade se eu estivesse fazendo aquilo hoje? Porque na realidade, se eu colocar um tênis e sair na rua para correr, eu provavelmente em 5 minutos eu vou estar com bastante dor no meu tornozelo e no final da minha corrida eu vou estar precisando colocar gelo, tomar anti-inflamatório ou coisas do tipo. O que eu estou perdendo na realidade? A gente começa a confundir, né? Eu já vivi isso, foi tão bom. Tá, e quem disse que isso seria bom se você estivesse vivendo isso agora? Essa ideia de que eu tô perdendo alguma coisa, será que você tá perdendo mesmo? Hoje eu tava jantando com a minha esposa, eu falei com ela que eu queria que criassem um botão dentro do ser humano hoje que eu pudesse apertar e o meu botão seria desver. Eu acho que essa palavra nem existe em português, mas eu gostaria que ela fosse criada, se ela não existe, e que ela fosse colada em mim, porque tem coisas que eu vejo na rede social, tava falando com ela hoje, que a minha vontade é apertar um botão para desver. Eu quero fingir que eu não vi aquilo, eu quero esquecer que eu fiz aquilo. Lobotomia. Só que muitas vezes a gente não tem isso, a gente não pensa nisso, o absurdo que é algumas coisas que a gente está vendo, ou
até mesmo de coisas que as pessoas estão fazendo, e a gente fica só na ansiedade de que eu deveria estar fazendo também. Você está com medo de perder alguma coisa ou você realmente está perdendo alguma coisa? Você realmente gostaria de estar vivendo aquilo ali? Ou você está angustiado porque você não está vivendo, mas a verdade é que talvez você nem gostasse de estar vivendo aquilo ali. A gente precisa começar por aí. Uma outra coisa, eu falo muito sobre isso aqui, mas uma outra coisa é, você está entendendo que está te gerando prejuízo? Tô usando muito, tô consumindo muito, tô numa ansiedade o tempo todo para saber o que está acontecendo, porque eu não posso perder nada, eu tô me comparando com metade do planeta. O que eu faço? Você precisa reduzir a exposição que te desorganiza. Sempre que eu vou falar de rede social, ou de celular, ou de tecnologia, ou qualquer coisa do tipo, às vezes os pacientes falam, eu gosto muito. Eu falo, nossa, eu também, eu amo tecnologia. Eu adoro, eu quero saber o que tem de novidade que está acontecendo. Internet 5G, eu quero saber o que é, como que vai ser, o que vai mudar. Gente, eu tô pronta pro De Volta do Futuro, entendeu? Eu tô pronta pro robô na minha casa, arrumando minhas contas, lavando roupa para mim. Eu tô pronta para isso. Eu adoro tecnologia, eu adoro celular, adoro estar nas redes sociais. E o problema não é a tecnologia, não é o celular e não são as redes sociais. O problema é como nós a utilizamos. O problema nunca está na ferramenta, o problema está sendo como ela está sendo usada. Você pode usar um martelo para pregar um prego e você pode usar um martelo para matar alguém. É o mesmo martelo. O que muda é o uso. O que está nos adoecendo é o nosso uso das redes sociais. O que está nos adoecendo é que nós nos expomos, às vezes voluntariamente, conscientemente, em algum nível, a conteúdos que nós sabemos que nos faz mal. Hoje, eu estava falando isso com uma paciente minha, ela falando que está vendo muita coisa de feminicídio, de violência doméstica e tal, não sei o quê. E ela me contando desse consumo, e ela terminou de me contar, eu falei, olha só, a nossa estatística hoje no Brasil é que 4 mulheres morrem por dia em decorrência de um feminicídio. Então, de fato, é para ter notícia todos os dias na mídia, talvez pelo menos 4, né? Óbvio que é sazonal, não é exatamente 4, é uma média. Eu falei, só que no momento que você fica consumindo isso aparece, você consome, você vê o próximo, você vê o próximo. Daqui a pouco você começa a acreditar que o mundo é só feminicídio e violência doméstica. Existem muitas pessoas com discursos muito radicais dentro das redes sociais que a gente passou a ver as pessoas como os nossos inimigos. Então, se eu tenho uma alta taxa de feminicídio no mundo, então os homens são violentos e agressores. Gente, calma, né? A gente está falando, sim, de uma sociedade que é machista, que a gente sabe que tem N e vários problemas em relação a isso, mas qual que é o discurso que a gente tem consumido? Se eu só consumo desgraça, se eu só consumo violência, eu começo a acreditar que o mundo só tem isso, que só tem gente violenta. E não é verdade, tem pessoas incríveis fazendo coisas incríveis. E tem homens muito legais, a maioria deles eu atendo, tá? Às vezes eu falo para as minhas pacientes, não conta para ninguém do seu marido não, tá? Que ele tá entre os caras legais. A gente não fala disso. O que você tá consumindo que te deixa ansiedade, né? Às vezes eu oriento, tô grávida, eu falo, pelo amor de Deus, cuida das suas redes. Cuidado com o que você vai consumir, sabe por quê? Porque existem 50 milhões de possibilidades que pode acontecer com o feto e que não significa que isso vai acontecer com você. Você quer lidar com a sua ansiedade? Às vezes o paciente fala, um amigo meu, eu preciso resolver isso, não quero ir para terapia. Tá bom, não precisa ir, não quer ir para o psiquiatra? Não vai não. Começa a mudar a sua vida, começa a mudar o seu uso das redes sociais. Hoje, quando terminar essa live aqui, limpa quais pessoas que você está seguindo, quais conteúdos que você consome, que quando você termina, você está mais ansioso e triste do que feliz e contente. A gente entra para se divertir e às vezes sai desse lugar com mais angústia, com mais crise. Por quê? É comparação, é o que o outro tem, é o que eu não tenho.
Limpe as suas redes sociais. As suas redes sociais alimentam a sua mente. Você come qualquer coisa? A gente não come qualquer coisa, né? Nesse momento, vamos cuidar da saúde, a gente está preocupado, a gente precisa comer mais proteína, né? Temos que diminuir o carboidrato. Ah, não, olha só, o açúcar faz mal. Aí você está lá regulando a sua alimentação e comendo lixo na sua cabeça. Por quê? Seguindo o perfil que só te angustia, que te deixa triste, seguindo gente que não gosta de você, seguindo pessoas que vão postar uma série de coisas que você sabe que você nunca vai ser convidado para aquele lugar. Se isso te angustia, reduza a sua exposição. Eu sou uma pessoa, como eu te falei, adoro isso aqui, adoro rede social, adoro tecnologia. Eu não acho que a gente deveria sair desse universo, né? O mundo está acontecendo aqui, a gente precisa estar no mundo. Se eu quero estar no mundo, eu preciso estar nele. Só que eu preciso saber como que eu lido com isso aqui. O que que faz bem, o que não faz. Ah, Adriana, eu sou jornalista, eu não tenho como não consumir esse conteúdo. Ok, reduz um pouco. Você precisa ler 10 jornais por dia, não pode ler 2? Pega uma de esquerda, uma de direita, lê ali para dar um equilíbrio ali no seu dia. Reduz o nosso consumo. É o nosso comportamento que está gerando os nossos problemas mentais. O que a terapia faz é te contar isso que eu estou te dizendo agora e te ajudar a buscar caminhos nesse sentido. Mas no final das contas, para a gente cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar do nosso comportamento, de como que nós estamos nos colocando no mundo, ok? Isso faz parte de você tomar cuidado com o seu consumo, o que você faz aqui dentro. Terceira coisa aí para caminhar para o final. Volte para a experiência real. Você precisa se perguntar o que você quer, o que faz sentido para você, qual que é a verdade que você quer viver. Então, meu irmão está trabalhando em São Paulo agora, meu irmão mais velho está trabalhando lá. Esses dias eu estava vendo ele postando umas fotos, pensei, nossa, eu não queria nunca estar trabalhando em São Paulo nesse momento da minha vida. Eu tô mais para querer trabalhar na fazenda do que trabalhar em São Paulo. Às vezes a gente só está consumindo e pensando, poxa, e se eu tivesse esse emprego lá em São Paulo? É isso que você quer? É isso que você valoriza? Ai, olha aqui, essa criança aqui fala 7 línguas. Você quer realmente? A gente não fala sobre isso, não? A pessoa tem altas habilidades, vai sofrer pra caramba no mundo. Não é só uma questão da pessoa é inteligente, ela é desajustada. Você quer realmente isso? A gente está desejando a fantasia do que nós achamos que é a vida do outro e não a experiência real do que é a vida. Esses dias uma pessoa falou isso para mim, seria tão legal ser influencer. Falei, só quem não acha isso são os influencers. Você vai conversar com as pessoas que trabalham nas redes sociais, elas têm burnout, elas têm crise de ansiedade, elas têm um monte de problemas que nós não vemos, gente. É isso mesmo que você quer? Te dar um exemplo, Virgínia e Zé Felipe. Ai, que casal lindo, os filhos lindos. Num dia tava lindo, no dia seguinte anunciaram um divórcio. É isso que você quer? É realmente essa vida que você quer? Ai, fulano é famoso. Você gostaria de 100 pessoas te perseguindo o dia todo, querendo saber quem você é, o que você faz? A gente só vê a parte bonita, o glamour, porque é o glamour que é mostrado. O resto a gente não vê. O que você quer? A gente precisa nos perguntar, né, para sair da ansiedade, não posso perder nada, tá dentro da fantasia, tudo é muito lindo, mas no real, o que vai fazer sentido ou não para você? Ok? Isso vai te ajudar a sair da ansiedade das redes. Quarta coisa, caminhando para o final. Você precisa treinar presença. Olha só, quando eu sair aqui, quando eu terminar essa live daqui a pouco, que eu já vou acabar daqui a pouco, eu vou desligar isso aqui e eu vou tentar não entrar nas redes sociais, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então eu vou desligar esse aqui, vou postar essa live, depois você compartilha e curte se você está gostando, e eu vou provavelmente entrar no meu WhatsApp para ver se alguém me mandou mensagem, eu ainda vou olhar o meu Instagram se eu preciso postar alguma coisa ou não. Nós estamos aqui dentro.
E nós estamos tanto aqui dentro que a gente não está conseguindo ficar na nossa vida. Você precisa treinar presença. As pessoas pegam o celular na mão sem nem se darem conta mais. Você está conversando com a pessoa, esses dias eu passei por isso aqui em casa. Numa conversa, daqui a pouco minha esposa pegou a mão e enfiou a tela na cara. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim? É quase uma pessoa entrando entre você e o outro. Falei, como assim? Você precisa pegar seu celular agora? Você precisa olhar isso agora? A gente precisa treinar presença. A FOMO, a ansiedade, ela me tira do agora. O que eu deveria estar fazendo? O que eu poderia estar fazendo? O que eu deveria ser? A gente precisa voltar a aprender a habitar no agora. A vida está acontecendo agora. A vida acontece nos meia hora que eu vou ter quando eu sair daqui para ficar ali com os meus cachorros um pouquinho, para tomar um banho, para dormir, para começar o meu dia amanhã de novo. A vida tá nas coisas que a gente está deixando de viver. É um banho que você toma. Vocês já estavam falando, porque esse celular é bom, que ele é a prova d'água, você pode tomar banho com o celular. Pensei, meu Deus, eu não quero tomar banho com o meu celular. Eu não quero tomar banho com o meu celular. A gente está deixando de sentir água no corpo, porque a gente está vendo ali, e a gente está correndo e ouvindo uma música, porque a gente não dá conta de ficar com a nossa cabeça vazia, um pouquinho a gente com a gente mesmo. Nós precisamos treinar presença. Treine presença. Você tem muita ansiedade, você precisa treinar presença. Eu passo muito essa tarefa para os meus pacientes. A tarefa do treinar presença, ela é bem simples, tá? E ela é bem legal, olha só. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Eu quero mexer no celular, pode mexer. Eu quero ver TV, pode ver TV. Eu quero... Não importa o que você quer fazer, você pode fazer. Mas você só pode fazer uma coisa de cada vez. Então, se você está assistindo televisão e você pega o celular, eu falo para eles, você tem que parar o que você está assistindo na TV. Dá pause. Fica no celular, pode ficar aqui no celular. Mas eu quero continuar vendo a série. Larga o celular e liga a série de novo. A gente precisa treinar estar naquilo que nós estamos fazendo. Se for, vai comer? Vou comer. Comer sem celular. E sem tela, eu brinco. Sem tela significa sem TV também. A gente desaprendeu a fazer uma refeição só com a comida. A gente está desaprendendo a ir num cinema sem pegar o celular para postar que você está no cinema. Eu comecei a fazer isso, eu mexo muito em celular, né? Tentar não ser muito hipócrita, mexo muito no celular. Fico tentando me livrar disso, assim, porque eu entendo que em alguns momentos faz mal. E esses dias atrás eu tive uma ideia. Eu fui pra academia, fui malhar, e eu tô malhando com personal, peguei uma personal e tal. E aí eu tava na academia, imagina, eu tava com uma personal, e entre um exercício e outro eu peguei o meu celular. E eu me vi no celular, atualizando meu celular dentro da academia, com uma pessoa olhando pra mim. Pensei, nossa, que coisa feia que eu tô fazendo, pra quê? Por que eu tô fazendo isso? E aí tem umas 2 semanas que eu comecei a fazer um exercício, se vocês repararem, eu quase não tenho postado foto disso, porque eu comecei a fazer um exercício de ir pra academia sem celular. Eu malho dentro do meu condomínio, eu gasto 3 minutos na minha casa até a academia e 3 minutos para voltar. Eu fico meia hora ou 40 minutos. Não tem nada que vai acontecer em meia hora, em 40 minutos, que eu tenho que salvar alguém. Porque se alguém me mandar uma mensagem na academia, meu Deus, estou morrendo, eu vou falar, você precisa ligar para o SAMU, você precisa ligar para os bombeiros. E, sendo muito sincero com vocês, foi difícil. Por quê? Qual que é a sensação? Tá faltando alguma coisa. Né? Esses dias eu fiz tenho tentado fazer um pouco desse exercício de faça coisas sem celular. Eu comecei a passear com os meus cachorros sem celular. Tem dia que eu não posto. Por quê? Porque eu tô sem celular. Eu vou ficar olhando para aqueles cachorros andando na rua, com eu segurando a guia deles. É isso que eu vou fazer. Isso é você treinar presença. Isso é você começar a habitar na vida que você está vivendo. Ok? A última coisa para eu terminar, para variar eu falei demais. Como que você lida com essa ansiedade da FOMO,
com ansiedade da perda, não posso perder nada, tem tanta coisa acontecendo no mundo, o que eu faço? A última coisa, você precisa aceitar que nós somos indivíduos incompletos. Nós somos seres que nunca estarão plenamente satisfeitos. Quando você pega o Maslow, por exemplo, que foi um psicólogo, ele vai falar sobre as nossas necessidades, né? Ele vai criar então a pirâmide de necessidades do Maslow, como é conhecida. Ele vai falar de várias etapas que a gente precisa. Então, nós temos necessidades fisiológicas, né? Comida, bebida, sono, sexo. Nós temos necessidades de segurança. A gente quer uma caminha para dormir, um teto para estar debaixo, né? Um plano de saúde, um seguro no seu carro. A gente quer segurança. Nós temos necessidades de autoestima, do social e depois de autorrealização. Acho que são isso. Se eu errei aí, depois vocês me corrigem. Então, eu tenho uma série de pirâmides. E o Maslow fala que chega uma hora que se você chegar lá no topo da autorrealização, algumas coisas deixam de ser importantes. Mas ele mesmo vai falar que as duas necessidades primeiras que a gente tem, que são as biológicas e as de segurança, por exemplo, elas nunca estarão plenamente satisfeitas. Você pode ter seguro no seu carro, você pode morar num apartamento e amanhã você perder. Né? A gente, Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, as pessoas estavam nas suas casas e elas perderam tudo. Por quê? Porque choveu, você não controla isso. Né? Você pode estar aí cuidando da sua alimentação, fazendo atividade física, não comendo açúcar, comendo sua proteína, e daqui a um mês você descobre que você tem um câncer e você não previa isso. Sim, pessoas saudáveis também adoecem, é isso que a gente vê acontecendo. Tem uma incompletude da vida, de uma não satisfação que ela é real. E ela não está acontecendo só com você, porque você está fracassando e o mundo inteiro é melhor porque eles conseguem e você não consegue. Isso não existe. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos vazios e com as nossas angústias. Com os nossos vazios de que por mais que eu queira, vai ter momentos que você vai se sentir profundamente só. Você vai casar, você vai ter 3 filhos e vai ter momentos que você vai achar que não tem ninguém no mundo, que está só você e que você não pode contar com ninguém. Isso vai acontecer. Você pode viver a melhor experiência do mundo e ela ser incrível e uma semana depois você quer uma nova. E você pode ter uma viagem maneira, que era a viagem dos seus sonhos. Daqui a um ano você quer viajar de novo. Nós somos incompletos, nós somos insatisfeitos. O nosso desejo ele é infinito. Um desejo infinito no mundo que me vende possibilidades infinitas. Claro que a gente está na ansiedade, a gente quer acertar. E talvez o ponto que a gente precisa começar a entender, que eu acho que isso vem um pouco com a maturidade, que não é sobre viver tudo, não dá para viver tudo. Mas é você viver com verdade as escolhas que você faz. Você quer ser mãe? Vai viver a sua maternidade. Você não quer ser mãe porque você quis investir na sua carreira? Vai viver a sua carreira e fique em paz com o fato de que você não vai ser mãe. Você é mãe, você decidiu ter 6 filhos? Fique em paz com o fato que talvez você não vai ter uma carreira igual a sua amiga solteira. Vai ser diferente sim, porque as escolhas que vocês estão fazendo são diferentes e vai envolver resultados diferentes. A gente vai sair dessa ansiedade, dessa ânsia de ter tudo e não poder perder nada, quando a gente começar a entender que não dá para viver tudo. E sim, a gente vai perder muita coisa, mas pelo menos a gente está vivendo com verdade, com intensidade, aquilo que a gente está escolhendo viver. A gente nunca vai vencer a nossa ansiedade buscando uma coisa irreal. Você vai continuar mentindo e se enganando o tempo todo em relação a isso. Tem como lidar com isso? Tem, claro que tem como lidar com isso. Mas você precisa entender que você vai precisar mudar o seu comportamento para suas emoções também começarem a mudar nesse sentido. Você ouviu tranquilamente. Se fez sentido, compartilha com alguém e segue o canal para não perder os próximos.
E lembre-se, a vida nos pede coragem. Até a próxima!